crochê é uma técnica de confecção de tecidos com diferentes padrões, que tem como base o uso de uma agulha específica e de um fio contínuo, que pode ser dos mais diversos materiais. Com a técnica de crochê, podem ser criadas diferentes peças, como toalhas, bolsas e roupas, de modo que tudo dependerá basicamente do tipo e tamanho do fio utilizado e do ponto escolhido. O termo crochê que conhecemos hoje tem origem francesa e faz referência à palavra gancho, trazendo em seu significado que o crochê consiste em fazer bordados utilizando um gancho, já que de fato a agulha de crochê tem um gancho em sua extremidade. Em relação à história do crochê, alguns autores afirmam que não é possível dizer quão antiga é a arte do crochê, enquanto outros chegam a afirmar que essa técnica, com suas limitações e diferenças marcantes, existe desde a pré-história. O que se sabe é que o crochê moderno, bem mais parecido com o que conhecemos hoje, se desenvolveu no século XVI, com sutis mudanças sendo incorporadas ao longo dos anos. A possibilidade da utilização de ambos os lados do tecido, por exemplo, só se tornou realidade a partir do século XX. Então, pessoal, antes da gente ir para a nossa aula propriamente dita, eu vou dar aqui algumas instruções para vocês em relação aos princípios básicos do crochê, para você que nunca teve nenhum contato, né, com essa técnica. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre como segurar a nossa agulha, tá? Eu tô aqui com uma agulha de 4 milímetros e existem basicamente duas técnicas para segurar a agulha. Você pode segurar assim, que chama em faca, tá? Ó, com seus dedos assim, ou ainda a forma mais comum, que também é a que eu prefiro, que é em caneta, com seus dedos assim, tá? Você pode escolher a que for mais confortável para você. Também nós vamos ter o modo de segurar a linha, tá? Então, nós temos aqui a nossa linha ligada a um novelo, né? Ele tá aqui do lado. Você vai ter a ponta solta e o lado ligado ao restante da linha. Como é que eu seguro, né? Que é um método também bem conhecido para segurar. Ó. Eu passo ela por baixo do meu mindinho, por cima do terceiro dedo, por baixo do segundo dedo e pela frente do indicador. E você vai segurar ela dessa forma, tá? Existem várias formas de segurar, essa daqui é uma bem básica. Você pode tentar ou você pode pesquisar outras formas se você não achar essa confortável, né? Ou se você encontrar outra, é melhor. Mas essa é um básico para vocês terem uma noção, tá? Então, agora que a gente já falou sobre como segurar a linha, né, e a agulha, eu vou explicar um pouco para vocês sobre alguns pontos básicos do crochê que a gente vai estar usando na nossa aula de hoje. São eles a correntinha, o ponto baixíssimo e o ponto alto. Além desses pontos, existe também o ponto baixo, que também é um ponto básico do crochê, mas como a gente não vai estar utilizando para fazer o nosso quadradinho hoje, eu vou me ater apenas no que a gente vai utilizar, tá? Então, não vou explicar sobre o ponto baixo. Então, como é que vai ser? Para começar, né, antes de eu mostrar os pontos para vocês, a gente tem que fazer a nossa laçada inicial do crochê, né? Como é que a gente vai iniciar o nosso crochê? Olha só, vocês vão segurar a linha dessa forma, tá? E aí, nessa pontinha aqui, eu vou torcer ela, ó, assim, ó. Vou fazer essa voltinha, ó. Pra vocês conseguirem ver bem, vou repetir, ó. Ela tá aqui, né? E aí eu vou virar essa parte, ó, e vou segurar, tá? Então ela vai ficar assim, cruzadinha, e eu vou segurar bem onde tá o cruzamento. Aí eu vou passar a minha agulha por dentro e vou buscar lá, ó, aqui atrás onde tá o nosso fio, aquele fio que tá ligado, ó, ao maior, tá, gente? Não é a ponta pequena, é a ponta longa. Então, eu vou pegar aqui com a agulha, vou puxar por dentro daquela voltinha que a gente fez e aí, ó, vou puxar, tá? E essa vai ser a nossa laçada inicial. Para você apertar ela, você puxa a ponta maior. Então, tá aqui a nossa laçada inicial, tá? Vou repetir para vocês verem melhor. Então, pego aqui, cruzo, ó, vou torcer. Faço essa voltinha, seguro, passo por dentro, pego a ponta, na ponta que tá ligada ao fio, né? Segurando aqui, ó, puxo por dentro
E aqui tá a nossa laçada inicial. E eu vou apertar um pouquinho, né? Não precisa apertar muito, tá? A gente pode deixar uma folguinha. Vai ficar dessa forma. Então, tendo a nossa laçada inicial feita aqui, né? Eu vou ensinar pra vocês, então, o nosso primeiro ponto, que é a correntinha. Então, vamos lá. Vamos segurar aqui, ó, daquela forma que eu expliquei. Tendo aqui, a gente vai começar com a nossa correntinha. Como é que a gente vai fazer, ó? Com a agulha dentro da nossa laçada inicial, a gente vai passar a agulha da frente para trás, ó, por baixo do fio, tá? Deixando essas duas voltinhas. E aí, eu vou puxar aqui dentro. Isso é uma correntinha. Vou mostrar de novo para vocês, ó. Tá aqui dentro, vou passar, ó, pela frente do fio. Passo, fica essas duas voltinhas, eu puxo por dentro, fazendo outra correntinha, tá? Ó, esse é o ponto que a gente chama das correntinhas, que é geralmente a nossa base para fazer os trabalhos de crochê. Então, além do ponto correntinha, eu vou ensinar para vocês, então, o ponto baixíssimo, que a gente vai usar para fechar o nosso círculo inicial, quando estivermos fazendo o quadradinho. Então, eu tenho aqui algumas correntinhas, né, para vocês. E aí, eu vou mostrar como fechar esse círculo usando o ponto baixíssimo. Então, olha só o que a gente vai fazer. Com aqui minha sequência de correntinhas, eu vou passar a agulha por dentro da primeira correntinha, ó, por dentro, tá, gente? Vocês vão ver aqui que na correntinha, a gente tem duas linhas, ó, tá vendo aqui, né? Você vai passar por dentro dela e aí vai ficar com essas duas voltas na agulha. Da mesma forma, eu vou passar na nossa linha de frente para trás, ó, e vou pegar essa linha. E aí, eu vou passar pela primeira e com essa mesma voltinha, passar pela segunda, fechando assim, ó, aqui o nosso círculo, tá vendo? Vou repetir pra vocês, ó. Então, vamos lá, tô aqui com a agulha dentro, né, da laçada, com a nossa sequência de correntinhas. E aí, eu passo aqui na primeira, ó, fico com as duas laçadas, pego a linha aqui, passo pela primeira e passo pela segunda, fechando aqui com o que a gente chama do ponto baixíssimo, tá, gente? Então, gente, agora que eu já expliquei pra vocês, né, o ponto baixíssimo e a nossa correntinha, nós vamos agora aprender o ponto alto. Uma coisa que vocês têm que saber sobre o ponto alto é que a gente precisa, antes de dar esse ponto alto, fazer algumas correntinhas para dar a altura do ponto. Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente estiver fazendo já o nosso quadradinho. Mas para vocês já saberem, a altura do ponto alto são 3 correntinhas. Então, eu vou começar fazendo, além da minha sequência de correntinhas, vou fazer mais 3 correntinhas, tá? Então, 3 correntinhas aqui. Feitas essas 3 correntinhas, eu vou para o meu ponto alto propriamente dito. Como é que eu vou começar então? Eu vou começar laçando, ó, a linha uma vez, tá? Então, eu tô aqui com 2 voltinhas na minha agulha. E agora, eu vou contar 5 correntinhas, né, voltando a partir da minha laçada atual. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a minha quinta correntinha. Eu vou lá e vou passar a minha agulha por dentro da quinta correntinha, ó. Deixando, então, 3 laçadas, 3 voltas na minha agulha. Eu vou, então, laçar a linha mais uma vez. E aqui é que tá o grande ponto do ponto alto. Olha só, gente. Eu vou passar apenas pelos 2 primeiros, deixando, então, 2 voltas na minha agulha. Depois, eu vou laçar novamente a linha e passar, então, pelos 2 últimos. E esse aqui, ó, vai ser o nosso ponto alto. Então, esses são os pontos que a gente vai usar no nosso quadradinho, tá? Se vocês precisarem treinar, vocês podem ver novamente essa parte do vídeo, até vocês irem se acostumando melhor, ou já tentar treinar, né, fazendo o nosso quadradinho. Fica aí a critério de vocês. Lembrando que o crochê é muito prático, né? Então, no começo você vai ter muita dificuldade, vai fazer bem devagar, mas com o tempo você vai pegando a habilidade e fazendo cada vez mais rápido. Então, vamos agora começar no nosso quadradinho propriamente dito. A gente tá aqui com a nossa laçada inicial, né? Vamos segurar aqui a linha, ó, passando pelos dedos. E aí, nós vamos começar fazendo uma série de 6 correntinhas. Então, vamos lá. Fazendo aqui a correntinha, ó, passa, laça a linha e passa, laça a linha e passa. Vamos fazer 6, né? 2, 3, 4, 5
gente tá aqui com as nossas 6 correntinhas. Agora, a gente vai usar o nosso ponto baixíssimo para fechar o nosso círculo. Igual a gente viu, né? Quando eu estava explicando o ponto baixíssimo. Então, eu vou lá na minha primeira correntinha, ó. Passo por dentro, vou ficar com essas 2 voltinhas na minha agulha. E aí, eu vou laçar a linha, ó, aqui. Passo pela primeira, passo pela segunda, tá? O nosso ponto baixíssimo. E aqui a gente vai ter o nosso círculozinho fechado. Agora, a gente vai fazer um conjunto de 3 pontos altos. Mas aí vocês vão lembrar, né, que a gente tem que fazer primeiro a altura do ponto para a gente subir essa linha. Então, a gente vai começar com as nossas 3 correntinhas, que são a altura do ponto alto. Então, vamos fazer 1, 2, 3, tá? Então, a gente tem a nossa aqui, nossa altura do ponto alto, que já vai contar como nosso primeiro ponto alto. Então, como a gente vai fazer um grupinho de 3, a gente vai fazer mais 2 pontos altos, porque esse já vai contar como o primeiro. Então, vamos lá, o ponto alto. Laça, eu vou passar a agulha por dentro do círculo, tá, gente? Não é por dentro de nenhum ponto. É nesse buraquinho aqui do círculo, ó, que vocês estão vendo. Eu vou passar por dentro, tá? Aí eu laço a minha linha e volto. E aí eu vou ter as nossas 3 voltinhas. Laço novamente, puxo 2, laço novamente, puxo mais 2. Vocês viram que teve uma pequena diferença porque a gente não passou por dentro da correntinha como no nosso tutorial. Mas a única diferença é que em vez de passar por dentro da correntinha, a gente vai passar no meio do nosso círculo, tá? Então vamos lá de novo. Mais um ponto alto, né, para fazer os nossos 3. Laço a linha, passo pelo meio do nosso círculo, ó. Pego a linha lá atrás e faço as nossas 3 voltinhas na agulha. Laço a linha novamente, passo pelos 2 primeiros, laço a linha novamente, passo pelos outros 2. E aqui a gente vai ter nosso primeiro grupinho de 3 pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas. 1, 2, tá? E vou fazer mais 3 pontos altos. Da mesma forma, passando aqui no meio do círculo, tá? Como a gente não tem agora, não precisa mais fazer a altura, né, dos pontos altos, eu falei pra vocês, eu não falei ainda, né, mas não precisa repetir a altura, já que a gente já tá na altura certa. Eu vou fazer agora os 3 pontos altos. Então, vamos lá. Passo aqui pelo meio, busco a linha atrás, ó, vocês estão vendo direitinho, busco e fico com as minhas 3 voltinhas. Laço novamente, passo pelas 2, laço novamente, passo pelas 2. Mais uma vez. Que a gente tem 2 grupos, vocês estão vendo 2 grupos de 3 pontos altos. Vou repetir então as nossas 2 correntinhas. A gente vai ter que ter 4 grupos, na verdade, de 3 pontos altos. Então, eu já tenho 2. Vou de novo. Faço 2 correntinhas, tá, gente? 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer um grupo de 3 pontos altos. Sempre lembrando que você vai passar pelo meio do círculo. Então, faço 1. E faço mais um. Laço, faço 1. Laço, passo pelos 2, né? Laço, passo pelos 2. Laço, passo pelo meio do círculo. Puxo, laço pelos 2 primeiros. Opa. Laço pelos 2 primeiros. Laço pelos mais 2. Tô aqui com mais um grupo de 3. Completei 3, passo 2 correntinhas, né, para dar uma distância. 1, 2. E agora, eu vou fazer o meu último grupo de 3 pontos altos.
aqui a gente tem os nossos 4 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, todos separados por 2 correntinhas. Agora, para finalizar, eu vou fazer, então, mais 2 correntinhas, tá? 2 correntinhas. E agora eu vou fechar essa nossa primeira parte do quadradinho usando o ponto baixíssimo. Onde é que eu vou colocar esse ponto baixíssimo? Olha só, gente, aqui a gente chegou de volta onde a gente começou com aquelas 3 correntinhas, que vocês vão ver aqui, ó, né? 1, 2, 3. Eu vou colocar, então, na terceira correntinha daquelas 3 que a gente usou para dar altura. Então, eu vou contar. 1, 2, 3. Essa aqui é a minha terceira correntinha. Então, eu vou passar no meio dela, vocês vão lembrar, né? O ponto baixíssimo. Então, tá aqui a minha terceira correntinha, eu passo no meio dela, fico com as 2 laçadas, laço aqui, passo pela primeira, passo pela segunda, tá? Assim eu fecho meu quadradinho. Vou repetir pra vocês, né? Pra vocês entenderem bem. Tô aqui com as minhas 2 correntinhas, que eu finalizei com elas. Que acaba que o ponto já fica marcado, né? Mas eu vou contar, ó. Uma, 2, 3 correntinhas. Passo lá na terceira correntinha, né? Laço a linha, passo pela primeira, passo pela segunda. Então, fechei aqui o meu quadradinho, né? Com o ponto baixíssimo. E é assim que ele vai ficar. Tendo aqui, então, o nosso quadradinho, né? Inicial, o primeiro andar do nosso quadradinho, digamos assim. A gente vai deixar aqui a agulha, né? Na nossa última laçada. E agora, gente, vocês prestem atenção, a gente vai usar o ponto baixíssimo para caminhar a linha até esse nosso primeiro buraquinho aqui, vocês estão vendo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer pontos baixíssimos, então eu vou passar, olha só, vocês estão vendo que tem duas linhas aqui, ó, 2 tracinhos. Eu vou passar a minha agulha por baixo desses 2, olha só, pegando os 2. Vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2. Esse conjuntinho de linhas vou passar e vou fazer o meu ponto baixíssimo. Então, eu vou laçar a linha, puxo por aqui, puxo de novo por aqui, tá? Vamos lá fazer no próximo para vocês entenderem. Olha aqui de cima, ó. Tá aqui o próximo, as 2 linhazinhas juntas, né, paralelas. Vou passar por meio das 2, ó. Tá vendo? Então, vou ficar dessa forma. Laço a linha, passo pelo primeiro, pelo par, né? E depois passo pelo outro. Vou fazer isso, então, mais uma vez. Pego aqui no próximo, ó. Esse aqui ele pode ser um pouco mais dificilzinho de pegar, tá, gente? Mas vocês pegam. Podem até colocar assim, ajuda. Pronto. Pego aqui, coloquei esse parzinho, laço a linha, passo, que também pode ser mais difícil de passar, tá, gente? Opa. Porque esse sempre fica mais apertadinho. Passo, opa, passei, laço de novo e passo mais uma vez. Então, eu vou caminhar com 3 pontos baixos, tá? E aqui eu cheguei, ó, tô aqui com a linha perto do nosso primeiro buraquinho. Agora, a gente vai trabalhar de novo os grupinhos de ponto alto. Como a gente tá aqui embaixo, eu preciso da altura do ponto, que lembrando que vai contar como nosso primeiro ponto alto. Então, vamos lá. A altura do ponto alto são 3 correntinhas. Faço as 3 correntinhas. Tá aqui o nosso equivalente ao nosso primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos. Então, lembrando que o ponto alto passa aqui pelo meio, pelo buraquinho, pego a linha por trás e puxo para ficar com as 3 voltinhas. Pego a linha, passo pelas 2 primeiras, pego a linha, passo pelas outras 2. Mais uma vez. Tô aqui no meu primeiro grupinho. E agora eu vou fazer de novo as 2 correntinhas. 2 correntinhas. Agora eu vou fazer outro grupo de 3 pontos altos, mas ainda nesse mesmo buraquinho. Eu não vou para o próximo ainda não. Então, eu vou fazer mais 3 pontos altos nesse mesmo buraquinho. Olha só. Isso é o que vai dar o aumento do nosso quadrado, para esse nível ficar maior do que o próximo e assim ele ir crescendo de tamanho. Então, mais 3 pontos altos.
E é assim que vai ficar, ó, gente. Nós vamos ter 2 grupinhos de 3 pontos altos no mesmo buraquinho, tá? Agora, feito esses 2 grupos de pontos altos, nós vamos fazer uma correntinha, só uma dessa vez, ó. Só uma. E agora a gente vai passar para o próximo buraquinho, da mesma forma, fazendo 2 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, entre esses 2 grupos de pontos altos no mesmo círculo, no mesmo buraquinho, a gente tem 2 pontos altos, mas de um buraquinho para o outro é apenas, nós temos 2 correntinhas. Mas entre um buraquinho para o outro é apenas uma correntinha. Então, fiz só uma, vou começar mais 2 grupos de pontos altos. Vamos lá. Fiz 3, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, nesse mais eu vou ter de novo, nesse outro buraquinho, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, vou para o próximo buraquinho. Lembra? Faz só uma correntinha. Uma correntinha. Vou colocar mais 2 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, nesse meu próximo buraquinho. Vamos lá. Faço 2 correntinhas. Então, 3 pontos altos. Terminados os 2 grupos, vou então fazer uma correntinha e vou para o nosso último buraquinho. Então, uma correntinha e faço mais 2 grupos de 3 pontos altos. Pronto, a gente já tem nos nossos 3 buraquinhos os 2 grupos de 3 pontos altos. Vamos fazer então mais uma correntinha, né? E agora a gente vai fechar o nosso quadrado novamente, da mesma forma do anterior, com o ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas nossas 3 correntinhas iniciais. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, tá, gente? Olha só. Aqui, ó. 1, não sei se tá dando pra ver bem, olha só. 1, 2, 3. Então, essa é a nossa terceira correntinha daquele começo. Então, eu vou passar no meio dessa terceira correntinha. Opa! Escapou. Passar aqui no meio da nossa terceira correntinha, ó. Passei, tá, ó. Passei aqui na terceira correntinha. Laço a linha, passo pelo primeiro, passo pelo segundo, fechando assim o nosso quadradinho. É o nosso segundo nível do nosso quadradinho, né? Então, continuando aqui o nosso quadradinho, a gente vai fazer um processo semelhante ao que a gente fez no nosso último andar. Então, a gente vai começar caminhando com os pontos baixíssimos até chegar nesse buraquinho aqui da ponta do nosso quadrado, ó, que vocês estão vendo que já tá tomando forma. Então, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, lembra naquelas 2 linhas paralelas, ó, passo por debaixo delas, laço a linha, puxo pelo primeiro, puxo pelo segundo. Tá? No ponto baixíssimo. Passo pelo segundo. E aí, eu cheguei aqui, né? No nosso buraquinho da ponta do nosso quadrado. E agora, a gente vai, de novo, começar a trabalhar nos grupos de pontos altos. Começando, então, pelas nossas 3 correntinhas, né? Que são a altura do ponto alto. E também já servem de primeiro ponto alto. Então, fiz as 3 correntinhas. Vou fazer mais 2 pontos altos. Lembrando que passa pelo meio do buraquinho, tá? E aí, vocês lembram, né? Que os grupos de pontos altos são separados por 2 correntinhas. Com 2 correntinhas, ainda no mesmo buraquinho, vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui, temos, né, os nossos primeiros dois grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas.
Vocês lembram, né, que agora a gente vai para o nosso próximo buraquinho e a gente faz só uma correntinha. Vocês vão notar agora que nessa parte a gente tem um buraquinho no meio e um buraquinho na ponta, tá? Nesse buraquinho do meio, a gente vai então fazer apenas um grupo de 3 pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, passando pelo meio desse buraquinho do meio, vamos fazer 3 pontos altos. Então, vamos fazer, ó, tá aqui, 3 pontos altos, apenas um grupo. Esses 2 grupos que a gente fez aqui, a gente só vai usar eles nas extremidades. Então, eu fiz aqui no meio só um grupo de 3 pontos altos. Vou fazer aquela correntinha para ir para o próximo buraquinho. E o próximo buraquinho, que é uma ponta, eu vou fazer, então, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, vamos lá. Então, aqui na nossa extremidade, a gente tem 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faço, então, a nossa correntinha para passar para o próximo buraquinho, e vocês vão ver que o próximo buraquinho é um buraquinho do meio, né? Não é a ponta que tá aqui. Então, a gente vai fazer só um grupo de 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, mais uma correntinha, e agora nós estamos novamente em uma extremidade, ou seja, vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo buraquinho. Então, finalizamos mais uma pontinha, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Fazemos mais uma correntinha. E agora nós vamos para o nosso próximo buraquinho. Daquela mesma, seguindo sempre a mesma lógica. Buraquinho do meio, faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo buraquinho. Como é uma extremidade, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo buraquinho. Vou então chegar no próximo buraco, vou fazer mais uma correntinha. No próximo buraquinho, 3 pontos altos, então mais uma correntinha. Finalizados os 3 pontos altos, eu vou fazer mais uma correntinha e vou fazer novamente aquela nossa junção para fechar o nosso quadradinho. Então, mais uma vez, eu encontrei aqui aquelas 3 correntinhas que a gente fez no começo. Vou contar, vamos lá, 1, 2, 3, aqui na nossa terceira correntinha, ó, vocês estão vendo bem, ó. 1, 2, 3. Vou, então, passar na nossa terceira correntinha, né, ó. Passo a agulha por dentro. Passo aqui a agulha por dentro da nossa terceira correntinha. Laço no nosso ponto baixíssimo, passo pela primeira, passo pela segunda. Fecho no nosso ponto baixíssimo. E aqui você pode, então, repetir o mesmo processo para criar o próximo nível, né? A gente vai caminhar os 3 pontos baixíssimos, e aí vamos começar com os nossas três correntinhas de altura e fazer aquela mesma sequência, né? Nas extremidades, 3 pontos baixos, 2 correntinhas, 3 pontos baixos, faço mais uma correntinha, e quando o buraquinho do meio, eu vou fazer apenas 3 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês como fica o resultado. Então, pessoal, esse é o resultado, né, de mais uma volta no nosso quadradinho, sempre seguindo aquela mesma lógica que eu expliquei para vocês, né? E aí vocês podem finalizar nesse ponto, ou ainda vocês podem continuar fazendo mais e mais voltas, podendo até transformar num pano maior para a mesa, ou até mesmo um tapete. Mas se você já quiser finalizar nesse ponto, né, então a gente vai pegar uma tesoura, tô usando aqui uma tesoura normal, vai cortar um pedacinho, dando uma distância, tá? Vai cortar o fio, assim, e aí você vai puxar pra finalizar, tá bom? E aqui tá a sua peça finalizada. Você pode dar mais um nozinho, se você quiser ter mais sustentação, mas ele fica pronto assim, tá? E se vocês quiserem mais ideias, né, novos quadradinhos, vocês podem encontrar muita coisa pela internet. Esse projeto era mais para despertar a curiosidade e fazer com que vocês tivessem algum contato com o crochê. Então, espero que vocês tenham gostado e é isso.